Se você é do fã clube do Sanji, não vai gostar nem um pouco desse episódio, já que hoje o Zoro vai ensinar pra esse cozinheiro de boteco como é que bota um Gorosei pra correr. A gatinha da Stussy recebeu uma ligação do Edson, que tava só o pó da rabiola, falando pra ela desativar a barreira e fugir. Mas ela fala que não quer que nada aconteça com os Mugiwaras antes que eles saiam. Só que o cabeça de lata conta que a barreira não serve pra mais nada, já que ela não é capaz de deter os monstros que estão invadindo eles. Ou seja, a barreira que era pra proteger eles tá só impedindo eles de saírem da ilha. O Saturno e o Marcus Mars caminhavam pelo laboratório, desativando os Dendemushi com o Haki do rei. O Edson fala que já fez tudo que podia pra que os Chapéus de Palha fugissem, então eles dão conta do resto. E a Stussy fica aliviada, porque se eles não conseguissem fugir, o Stella ia odiar ela. O Edson fala que ela nunca seria odiado por isso e manda a loirinha fugir logo. Só que a Stussy tava confusa igual sua ex, e disse que sem o Stella ela não sabe mais por quem viver. Lá fora o Jinbe pede desculpas por estarem atrasados, mas o Zorão manda ele virar homem e parar de se desculpar, porque tá todo mundo na correria. Só que a Nami escuta tudo e fala que vai dar uma surra nele. Mandou eles virem logo porque os navios da marinha estavam cercando eles, e ela não queria ser atacada assim que pousarem na água. Lá embaixo a Atlas estava arrasada com a morte do Stella, mas tinha muito trabalho pra fazer e nem dava tempo de ficar de luto. O Kashi e o Emo lutavam contra o careca do Nojuro, e o Sanji chega por trás mandando um concassê sinistro, mas o Gorosei bloqueia no meio do ar. O Sanji dá duas bicudas pra desviar os golpes, mas o careca fica pistola e dá uma coronhada servida que manda o cozinheiro de boteco pra longe. O Kashi puxa o cavalinho pelo rabo pra que ele não conseguisse se mexer, então o Oimi e a Bonnie partem pra cima dele pra esmagar o velho. Só que ele consegue bloquear os dois com a maior facilidade do mundo e manda eles pra longe. Ainda deu um coice no Kashi e partiu pra fatiar a Bonnie de vez. Todo mundo fica desesperado, incluindo o Gado Supremo, que ficou paralisado, mas o Franky chega no último segundo, salvando a guria de virar picadinho. O Nojuro só cortou a proa do navio dos gigantes, e a Bonnie voltou pra sua forma de criança depois de perder as forças. Os guerreiros de Elbaf falam que não podem baixar a guarda contra aquele velho, mas do nada ele mete o pé de lá e começa a galopar no ar. Lá na transmissão, o Vegapunk conta que o século vazio chegou ao fim com a derrota de Joy Boy, e o Nojuro saiu correndo porque precisava dar um fim nessa transmissão. O cientista conta que o fim de Joy Boy deixou pra trás sequelas incalculáveis e irreparáveis da guerra. O Nojuro fica full pistola, chamando esses humanos de vermes insolentes, e simplesmente partiu a ilha voadora no meio. A Stussy até caiu pra trás e todos que estavam na ilha só viram ela sendo dividida em duas partes. O governo mundial tava completamente desesperado pra dar um fim nessa transmissão. A base que segurava a ilha no céu despencou e todo mundo começou a cair lá de cima. Os agentes da CP0 deram de cara no chão e viraram panqueca. De volta pra transmissão, Vegapunk conta que o óbvio hoje em dia não era óbvio no século vazio, já que durante esse século o mundo inteiro já afundou uma vez, e hoje eles vivem em pedaços do que antigamente eram continentes. Os revolucionários entraram em choque sem acreditar nisso tudo, que o mundo de 1000 anos atrás está destruído no fundo do mar. E se o nível do mar continuar subindo, daqui a pouco eles vão ter o mesmo destino. E aqui a gente vê que beleza de família mesmo, né? Porque se liga na beldade que a irmã da Nami virou. Ela fala que não tem tempo pra perder com essas bobeiras e foi cuidar da plantação de tangerina. O Vegapunk fala que em apenas 100 anos o nível do mar teve um aumento surpreendente de 200 metros. Os marinheiros ficaram incrédulos porque o próprio navio de guerra que eles estavam tinha só 60 metros. Então desse jeito seria fácil o mundo inteiro ser afundado mesmo. Mas o capitão manda os soldados não darem ouvido a esse criminoso. Em Mokital o povo tava tendo até crise de riso, chorando de tanto rir do Vegapunk, porque cada vez ele contava alguma coisa mais absurda. Lá no reino Sakura, na terra natal do Chopper, o rei Dalton pergunta se isso é realmente possível, e a doutora Kureha rachava o bico falando que esse jovem Vegapunk faz umas afirmações bombásticas. Por isso gostou muito dele. Lá no deserto onde estavam os ex-agentes da Baroque Works, tinha uma montanha com exatamente 200 metros, e nem dá pra imaginar quantas pessoas morreram se o nível do mar subiu nessa altura. O Vegapunk fala que o lógico seria pensar que o nível do mar subiu tanto por causa de uma calamidade natural, mas ele tem certeza que foi um desastre causado pelo homem. O Morgans entra em desespero e a Vivi tem que fechar o bico dele pra conseguir ouvir. O cientista fala que ele estudou todas as áreas possíveis pra ter certeza disso: climatologia, geologia, meteorologia e muitas outras, e todas elas comprovam que é impossível o nível do mar subir 200 metros em apenas 100 anos de forma natural. E quando ele previu o aumento do nível do mar no outro dia, confirmou a causa disso tudo. As armas da antiguidade que afundaram o mundo há 800 anos ainda existem e estão só esperando para serem reativadas. Em outras palavras, a grande guerra que aconteceu durante o século vazio ainda não terminou, e o Imusama tava com sangue nos olhos depois dessa revelação. O povo não conseguia acreditar em nada disso, porque ninguém nem sabia da existência dessa guerra. Então como ela poderia estar acontecendo nos dias de hoje? Lá no castelo do Imusama, ele começa a encarar um quadro de uma gasosa muito parecida com a Vivi, que provavelmente era a rainha Nefertari de Lili, que era uma das 20 monarcas do século perdido. O Vegapunk pede desculpas a todos, mas eles precisam saber disso, enquanto o cabelo de Rocambole chorava com o desaparecimento da Vivi. O Vegapunk queria criar uma fonte de energia essencial pro crescimento do mundo, e mesmo que ela ainda não esteja pronta, a Mother Flame que ele criou acabou de atingir uma estabilidade para ser usada. É uma fonte de energia que certamente vai enriquecer a vida das pessoas de todos os países. O grande problema é que um fragmento dela foi roubado. Lá em Egghead, os marinheiros não queriam entrar na ilha para salvar os agentes da
CP0 porque tava tudo pegando fogo. A Stussy fala que tá tudo tremendo e pergunta o que aconteceu. O Edson fala que também se assustou e conta que o lábio extrato despencou. E desse jeito ele não podia mais enviar as nuvens insulares pro chapéu de palha. Disse que outro doido dos 5 anciões tá indo pra lá agora. E implorou pra Stussy fugir pelo amor de Deus. Ela pergunta se pode soltar o Caco, já que ele e o Rob Lute vão ser responsabilizados pelo fracasso da missão. E o Edson pede desculpas por fazer ela ter que trair seus companheiros. Então ela pode fazer o que quiser, mas tinha que prometer que ela vai sobreviver. E a loirinha chorava horrores, mas com um sorriso no rosto. O Vegapunk conta que 2 semanas depois do roubo da Mother Flame, eles receberam uma notícia de um violento clarão vindo do reino de Lulúzia. E logo depois o reino foi completamente obliterado. E a gatinha que foi salva de lá não conseguia acreditar que aquilo foi obra de alguém. O Vegapunk fala que, como um grande cientista, ele pode afirmar que só a Mother Flame seria capaz de gerar aquele poder imenso. E detalhe, aquele era só um fragmento da Mother Flame que foi roubada. Imagina o poder dessa arma completa. Lá na reunião dos reis, ninguém tava sabendo da destruição do reino de Lulúzia. E foram verificar isso imediatamente. O Coroa conta que a chama que ele criou foi usada para ativar uma arma da antiguidade. Ele não tem a menor ideia de quem fez isso, mas fala que não dá pra negar que ele foi cúmplice da morte de milhares de pessoas. E pediu desculpas por cometer um erro gigante desses. Porque agora a catástrofe artificial que um dia afundou o mundo pode acontecer de novo a qualquer momento. Em um ano, o Momonosuke fica em choque e começa a gritar que Plutão podia ser ativada. Mas o Kinemon dá uma cabeçada nele, mandando ele tomar cuidado com o que fala. O Vegapunk explica que no passado tinham 3 armas da antiguidade, e Joy Boy queria passar elas para gerações futuras. E pergunta por que ele fez isso. Ele queria que o mundo afundasse mais quem é o bem e quem é o mal. E em algum momento as respostas vão aparecer. O velho Sengoku até engasgou de tão rápido que ele tava comendo. E o Vegapunk fala que vai ser quando o povo descobrir essa resposta que o mundo pode afundar. O século vazio ainda tá cheio de incógnitas, mas tem pessoas que descobriram toda a verdade. E esses eram um bando do rei dos piratas. Os marinheiros ficaram completamente em choque. E o Akainu furioso porque o Vegapunk não parava de falar. O Crocus não tava gostando nada disso. Afinal, ele era um desses membros dos piratas Roger. E a população não acreditava que um segredo tão perigoso tava nas mãos de piratas. A York tava correndo desesperada, mas ficou confusa de como a Stella sabia que ela roubou a Mother Flame, já que a sincronização foi desativada e não tinha como ele saber. E o velho ficou realmente surpreso quando descobriu que ela era traidora. Então ela fica em choque quando pensa que ele deduziu tudo a partir dos dados que coletou de Lulúzia. Disse que a ordem dos eventos não bate. Isso quer dizer que ele já sabia o que o governo ia fazer. E se for isso, ele não ia simplesmente esconder o Dendemushi de transmissão. Lá no meio da ilha, o Júpiter tava com fome e decidiu sugar todos os agentes da CP0. E do nada a York avisa os Goroseis que ela sabe onde tá o caracol de transmissão. Ele só podia estar no Fábio Extrato, protegido pelo gigante de ferro Remef. Aquele mesmo que os navios da marinha estavam bombardeando, mas nem arranhavam. O Vegapunk pergunta por que aqueles que descobriram a verdade desapareceram, sem contar nada pra ninguém. Lá no bar da Shaka, ela fala que o Rayleigh não costuma ficar tão bêbado assim, mas o Coroa conta que o Vegapunk tá falando demais. E desse jeito ele vai estragar a graça pros jovens, porque eles merecem se divertir assim como ele se divertiu com o Roger. Lá em Hatinosu, os piratas estavam ouvindo o discurso do Vegapunk e já começaram a ficar malucos com esse papo de tesouro submarino e cidades afundadas. Teve um maluco que fez até cálculo dizendo que devia ter ouro a uns 200 metros de profundidade. O amigo dele já mandou aquele balde de água fria dizendo que nem toda cidade antiga é Xandora não, pra ter ouro espalhado por toda a parte. Aí o outro gênio fala, e se a gente usar um submarino? Mas aí eles lembram que eles são pobres e não tem dinheiro nem pra comer direito, imagina pra comprar um submarino. Era mais fácil virar amigo de uma sereia e pedir pra ela buscar ouro. Enquanto isso, o Mont Blanc Cricket tava com um brilho nos olhos. O homem decidiu voltar a mergulhar atrás das riquezas do mundo perdido. Ele passou anos sendo chamado de doido por caçar Xandora, agora pode esfregar na cara de todo mundo. No hospital da Marinha GS, a galera da Sword tá se recuperando das pancadas de Hatinosu, enquanto acompanhava a transmissão. O Helmepo já começou a ligar os pontos com One Piece, e a Hibari tava preocupada com Kobe, oferecendo uns beijos pra ele melhorar. A vice-almirante Kujaku volta, dizendo que o comandante tá melhorando, mas o ex-Drake quer ficar sozinho na dele. E o Kobe fala que se o que o Vegapunk tá falando for verdade, eles estão ferrados. Então já tava na hora da Sword entrar em ação de novo. Na transmissão, o Vegapunk fala que não deu mais detalhes, porque o resto é só teoria dele. Mas geral quer mesmo saber o que é que o Roger descobriu e não contou pra ninguém. Os chapéus de palha percebem que a barreira foi desativada e agora podiam partir. Só que vários navios da marinha já tinham se reunido bem no ponto onde eles iam aterrissar. O Brook confirma que já carregou a Coca-Cola pro Sunny soltar o peido explosivo. A Nami pergunta cadê a desgraça do Jinbe, mas eles estavam correndo atrás do cavalo esqueleto. Ela xinga eles achando que eles estão desviando o caminho, mas o Jinbe avisa que o Kairaki infernal tá indo bem na direção do Sunny. Quando no Juro levanta a espada pra partir o barquinho no meio, a rapaziada entra em choque. Então o Jinbe usa um jiu-jitsu dos homens peixes e arremessa o Zoro igual um míssil em direção ao bicho. O Zorão já chega metendo um Nitoryu Rashomon, mas o Gorosei defende. Os hakis do rei eram tão fortes que estavam dando até choque. E o Nojuro percebe que o homem tava usando logo o Makitetsu. A explosão separa os dois e o Jinbe segura o Zoro igual uma tacada de beisebol. Ele grita pra aproveitar a chance pra darem partida no Sunny, porque eles vão logo depois. Lá embaixo a Bonnie grita pro Luffy acelerar os passos enquanto os marinheiros cercam um navio gigante. O vice-almirante Round manda explodirem o navio lendário sem dó. O sinal não tava funcionando e
o Sanji decide gritar pro Luffy. E por incrível que pareça, o Capitão escuta e responde pra eles zarparem na frente porque eles já estão chegando. O Dory e o Brog também mandam os guerreiros de Elba fissar as velas. E eles se preparam pra partir de uma vez por todas. Os marinheiros tentam impedir mandando bolas de canhão pra todo lado. Mas tomaram só uma flecha gigante na boca pra ficar espertos. Até as pistolas eram gigantes e o que eram pra ser simples tiros eram bolas de demolição enormes. O vice-almirante Urban motiva as tropas gritando que esses gigantes não passam de fósseis velhos. Mas esses fósseis velhos estavam tacando terror nas novinhas da marinha. Um psicopata chifrudo pula bem em cima deles, macetando o machado no navio. Enquanto os outros gigantes brincavam com os marinheiros como se fosse uma luta entre titãs colossais e meros mortais. Os soldados estavam se borrando todo, mas a Bluegrass manda eles virarem homens, porque esse é o momento deles brilharem. Mandou um raio laser que abriu um buraco no navio de Elbaf como se fosse de papel. A gatinha da Doll também chega furiosa, falando que o próximo buraco vai ser na testa deles. Recheia os punhos com o hack do armamento e maceta o Kashi com uma rajada de rock and roll. Isso sim é luta equilibrada. Uma hora a Doll batia e outra hora o Kashi apanhava. Os soldados vendo a vice-almirante descer na lenha no gigante ficam motivados e partem pra cima também. Enquanto isso, o Luffy percebe que o Hakuna Matata tinha sumido. E já que eles não estavam mais sendo perseguidos, podiam voltar pro navio sem problemas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estavam rodeando o gigante de ferro que atacou Marejóis há 200 anos. E o Vegapunk fala que vai passar uma última mensagem. Só que essa era pra todos que têm o sobrenome de. Os velhotes ficam desesperados. O Dragon só observa como sempre. O Sabo lembra do Ace do Luffy. O Kobe pensa no Luffy no Garp. O Beppo pensa no Lau e até o Barba Negra parou pra ouvir a fofoca. Mas quando o Vegapunk tava prestes a soltar a bomba, o Hakuna Matata dá uma cabeçada tão potente que atravessa o gigante de ferro e joga ele pra cima igual bola de vôlei, derrubando o Dendemushi de transmissão e finalmente acabando com essa palhaçada. Ninguém conseguia acreditar que cortou bem na melhor parte. E o MF cai em cima dos navios da marinha explodindo geral. A York fica aliviada porque eles conseguiram no último segundo. Os marinheiros começam a pular no mar pra não serem esmagados pelo robozão, que começou a mergulhar no fundo do oceano, perguntando onde tá o Joy Boy porque queria muito ver ele. E o episódio acaba. Mano, eu não acredito que a transmissão parou bem na parte mais importante. Se você já tá ansioso e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1150. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 813 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou.